Hoje eu pretendo falar então sobre a história da indústria do videogame aqui no Brasil, né? Basicamente porque eu sou entusiasta de videogame, eu jogo videogames desde quando eu era uma criança e conforme eu ia envelhecendo eu gostava de pesquisar a respeito, ver como é que tinha acontecido a história por trás desse mercado que praticamente cresceu junto comigo. É óbvio que já tinha tido uma geração de videogames anterior a eu estar aqui, né? Eu nasci em 1993, mas na realidade eu vou começar esse período basicamente a partir ali da geração de 8 bits, na época que as pessoas se preocupavam com essa questão dos bits, que basicamente envolve o Nintendo e o Master System, né? O Nintendo que muita gente também aqui no Brasil chamava de Nintendinho. E basicamente eu vou falar um pouco de como era a questão do mercado mundial e as diferenças que isso tinha aqui para o Brasil, e por isso que até de igual maneira eu quis incluir essa questão da pirataria dentro do título aí, né? Porque é uma questão basicamente assim, uma hipocrisia social, qualquer tipo de condenação moralista à pirataria aqui no Brasil, visto que se não fosse pela pirataria sequer a gente conseguiria se sentir incluído no que as pessoas chamam assim de primeiro mundo, né? A realidade é essa, o Brasil ele sempre foi exposto ao entretenimento que era gerado em Hollywood e também no caso dos videogames feito no Japão, né? Mas indústrias assim, escalas globais, sabe? Tanto o cinema norte-americano quanto os videogames japoneses. É óbvio que também tinha muito investidor americano nos videogames japoneses, até para traduzir os jogos e tudo mais. E todas essas empresas também tinham divisões fora do país delas, mas muitas delas não tinham divisões aqui no Brasil. Como, por exemplo, a Nintendo não veio até o Brasil, não teve a Nintendo oficialmente dentro do Brasil até 1993. Então isso quer dizer que durante toda a vida do Nintendo, e até depois do lançamento do Super Nintendo, que foi em 1990, se eu não me engano, né, eu podia ter conferido isso aqui antes, mas tudo bem. Vamos deixar que foi por aí mais ou menos, né? 1990 o Super Nintendo. Só que daí então o Nintendo nunca foi distribuído aqui legalmente. Então aqui no Brasil rolou toda aquela questão dos clones de Nintendo, né? Talvez pessoas menos ligadas a videogame nem saibam que eles já chegaram a jogar o Nintendo original quando eles jogavam, por exemplo, o Phantom System, né? Que esse era um dos mais vendidos porque ele foi feito pela Gradiente, né? A empresa que depois se tornou a espécie da Nintendo aqui no Brasil, mas como eu falei, só em 1993. Então foi muito diferente a questão que enquanto lá nos Estados Unidos teve uma verdadeira guerra para o controle do mercado nacional entre a Nintendo e a Sega, aqui no Brasil nunca rolou essa questão, tá ligado? Então, mas muitos brasileiros, não se importando com isso, já tinham acesso ao Nintendo dentro de suas casas. Praticamente todo mundo que chegou a jogar, né, o Mario Bros original, né, não o do Super Nintendo, né, não o Super Mario World, o Mario Bros original, na verdade não o original, o Super Mario Bros, né, porque na verdade o Mario é um personagem que ele aparece primeiro no jogo de Donkey Kong, depois ele ganha o jogo próprio dele, que é aquele só de ficar matando os inimigos, até depois ele ganhar o jogo de aventura que marcou a vida de muita gente. Então muitas pessoas aqui no Brasil jogaram os clones de Nintendo, né? Além do Phantom System, eu me lembro do Dynavision, também tinha o Polystation, que foi outro que ficou famoso por ter utilizado a forma assim do PlayStation, né? Só que na realidade utilizava cartuchos. Eu mesmo já tive alguns desses comigo, e quando eu jogava lá na minha infância eu não sabia que aquilo lá era um Nintendo de 8 bits. Mas com o tempo eu descobri isso, né? E daí então depois o Super Nintendo também. A partir de 93 ele veio legalmente para o Brasil, tanto é que muitas pessoas da minha geração tinham o Nintendo original, só que o Nintendo original ele também rodava os cartuchos piratas, né? Tinha toda aquela questão também até os cartuchos piratas eles não eram muito baratos, né? E os cartuchos originais eram bem mais caros, tinha toda aquela questão de ver pelo peso, mas uma coisa bem impressionante agora, eu olhando para trás, eu fico impressionado com o fenômeno todo que foi o Campeonato Brasileiro em cartucho, né, em jogo de Super Nintendo. Então pense que basicamente assim, não existia ainda a Nintendo aqui no Brasil quando aquele cartucho foi feito, e de alguma maneira alguém naquela época resolveu fazer o que a gente chama de hack, tá ligado? O cara fez toda uma questão de conseguir mudar a narração, de mudar os times, incluir os clubes brasileiros, né?
Então hoje em dia, retroanalisando isso, que pra mim era só um jogo que na minha cabeça tinha sido lançado pela Nintendo, sabe? Era o tipo de coisa que na realidade é um fenômeno que marcou unicamente o Brasil e talvez alguns outros países também tenham, por alguma razão, jogado o Campeonato Brasileiro, sabe? Ou o Ronaldinho Soccer, algo do tipo assim, mas eu não tenho certeza se foi mais ou menos por aí não, né? Mas aqui no Brasil, uma coisa que eu não peguei foi toda a questão de ter a Tectoy, que era a representante da SEGA aqui no Brasil. E daí por isso assim, que o Mega Drive e o Master System foram feitos aqui no Brasil. Vários dos jogos mais assim, populares desses dois consoles, né? Que é sendo o Master System, o de 8 bits, né, concorrente do Nintendinho, que na verdade ele nem tinha o Nintendo para brigar com ele aqui, então basicamente ele só estava competindo contra as réplicas piratas do Nintendo, e depois o Super Nintendo chegou atrasado, né, em 1993 começou a ser produzido aqui, só que daí então, ou pelo menos vendido legalmente, né, e que nem se chegaram a produzir Nintendos aqui mesmo, Super Nintendo aqui, né? Só que daí então, para progredir um pouco mais a narrativa, eu vou incluir também logo o Play 1, né? Porque foi o Play 1 o videogame responsável por fazer o Brasil gostar de videogame, basicamente, tá ligado? Porque assim, durante toda a época dos videogames de cartucho, na realidade não tinha sido tão acessível quanto foi com a chegada do Play 1, sabe? O aparelho talvez fosse um pouco mais caro, mas para manter ele, através dos jogos piratas, sempre foi uma coisa muito mais fácil de todo mundo jogar, inclusive até mesmo as pessoas que tinham mais dinheiro aqui no Brasil, tá ligado? Que na época também eu nunca tive acesso, nunca tive contato, né? Mas depois de adulto eu descobri que até mesmo pessoas que tinham dinheiro aqui no Brasil utilizavam o Play 1 desbloqueado, porque era tipo, simplesmente assim, era desproporcional o preço que seria gasto, sabe? Então foi uma coisa que uniu várias camadas do Brasil, pelo menos nessa questão, na cultura em cima do Play 1, né? E tinha que ser um Play 1 né, pirata, que aqui todo mundo chamava do Paraguai, só que na realidade hoje em dia eu sei que eles eram feitos na China, né, fabricados na China, mas era através do Paraguai que traziam para cá, para o Brasil, e tinha toda uma cultura, uma geração de pessoas teve acesso ao videogame primeiro ali na época do Play 1, ou teve acesso a um videogame dentro da própria casa através do Play 1, né. Eu fui uma pessoa assim que eu posso dizer que considero, até hoje em dia, é o meu videogame favorito, e eu entendo que foi provavelmente por causa de tudo isso daí, sabe? Eu consegui jogar muito mais jogos, né, e tinha toda uma relação diferente, assim, tipo, quando eu tive um Super Nintendo, ou até quando eu tive o Nintendo 64, eu nunca consegui jogar tantos jogos assim, apesar de, tipo, o 64 teve poucos jogos, o Super Nintendo não, o Super Nintendo tinha uma galeria extensa, mas gerou algumas questões assim, particulares aqui do Brasil, né, como por exemplo, assim, o fato de que o lançamento do Super Nintendo não rolou aqui no Brasil simultaneamente com o resto do mundo, o brasileiro não conhece o F-Zero. O F-Zero é um jogo que foi lançado no começo da vida do Super Nintendo e era feito para ser o carro-chefe dos jogos de corrida do videogame. Só que aqui no Brasil, todo mundo que cresceu nos anos 90 sabe que o jogo que definiu o estilo de corrida para os brasileiros era o Top Gear, sabe? Então essa é uma cultura nacional, evidentemente deve ter alguns outros lugares do mundo que também curtiram, mas não é um hit assim, não é um consenso, sabe? Não é como se o Top Gear tivesse sido para o Japão ou até para os Estados Unidos, o que foi aqui para o Brasil, praticamente por diversas questões, sabe? Provavelmente deve ser em questão do período que chegou aqui no Brasil, mas também era um cartucho que por alguma razão, provavelmente porque dava para jogar cooperativamente também, sabe? Aqui no Brasil, jogos multiplayer sempre se destacavam. Outra questão, outro jogo que eu sei que hoje em dia tem uma diferença regional com relação ao resto do mundo é o jogo do Pateta, né? Que é o Goofy Troop. Talvez muitos de vocês nem saibam que esse era o nome do jogo, né? Eu mesmo, quando era criança, não me lembro quando que eu aprendi que o nome do jogo era Goofy Troop, mas eu conhecia como o jogo do Pateta, aquele jogo que dava pra te jogar multiplayer também, ele e o filho dele, o Max, né? Baseado no Cartoon, que também chegou a ser transmitido aqui no Brasil. Então, tudo isso favoreceu esse jogo fazer sucesso aqui, mas provavelmente a principal razão era o fato de ser multiplayer, né? E daí teve alguns outros jogos, eu posso mencionar o port do jogo dos Tartarugas Ninja, né? O Teenage Mutant Ninja Turtle, mas todo mundo chamava de Tartaruga Ninja. E esse jogo daí também fez muito sucesso aqui no Brasil. O jogo dos Power Rangers também, aquele do mesmo que era inspirado no filme, que também fez sucesso aqui no Brasil, então esse jogo também foi popular aqui no Brasil, e pode ver que eu falei muitas vezes no Brasil, me perdoem. Tudo bem, né?
faz parte. Então, parte da minha vontade de fazer esse programa era justamente isso, sabe? Destacar algumas diferenças, porque assim, eu consumo muito conteúdo de gringos falando sobre a história dos jogos, e várias das coisas eu entendo porque que o Brasil perdeu, mas eu também entendo que aqui tinha essas questões regionais, sabe? De jogos que por aqui foram muito populares, e outros jogos também foi sucesso mundial, né? Tipo Resident Evil, Final Fantasy, isso fez sucesso aqui no Brasil, fez sucesso no resto do mundo, e a gente acompanhou esse movimento, né? Só que então o Play 1 foi isso, tá ligado? Foi o console que fez, assim, até questão, assim, vou mencionar até a questão das locadoras de videogame, sabe? As locadoras de videogame, que eu já falei que o meu pai foi dono de uma, né? Então eu vivenciei o outro lado da moeda, mas eu entendo que quase todo mundo que jogou videogame nos anos 90 e não tinha um videogame dentro de casa, em algum momento jogou em locadoras. Eu mesmo, em momentos da minha vida que eu não estava tendo acesso a videogame, eu já fui jogar em locadoras também, né? Então, mas eu joguei muito menos justamente porque meu pai teve durante um período da nossa vida, né? Então, é uma coisa assim que eu consegui viver por esse lado, só que um monte de gente conheceu pelo outro espectro, mas o que eu ia dizer é que tudo isso era uma grande contravenção do ponto de vista que, assim, eram vários aparelhos piratas, a própria ideia de tu, sabe, ceder um espaço, um local para as pessoas jogarem aquele produto pirata ali e tal. Só que veja como isso passava completamente batido pela mentalidade de todo mundo, sabe? Nenhuma das crianças tinha noção da contravenção que estava rolando, e talvez até mesmo vários dos donos dos estabelecimentos também, e obviamente que ninguém nunca fez nada a respeito, tipo assim, óbvio que a polícia nunca devia chegar e fechar um estabelecimento desses e apreender os produtos da pessoa que estava utilizando, né? E em parte também, até onde eu sei, nunca rolou, sabe? Nunca vi esse tipo de capítulo acontecendo. Então isso é um exemplo do que eu estava falando, sabe? O brasileiro só sabe que é jogar videogame graças à pirataria. Basicamente é isso, entendeu? O mercado internacional não sabia que o Brasil existia, não fazia os produtos dele aqui, não facilitavam acesso, né? E várias outras questões também têm a ver com o jeito que o mercado brasileiro operava nessa questão, né? No caso, assim, o jeito que o governo brasileiro estava operando com o mercado nesse ponto. Só que é indiscutível que ter acesso ao entretenimento gerado pelo mundo, para a maioria do povo brasileiro ainda envolve pirataria, sabe? Eu posso dizer assim por mim mesmo, sabe? A quantidade de filmes, de jogos, de animes, de séries, enfim, de produto que eu, vivendo aqui no Brasil, sei que existe, entendeu? Tem outros lugares do mundo, talvez eles nem sejam tanto assim, eles nem tenham tanto acesso ao tipo de entretenimento que é gerado por aí, entendeu? Tem países aqui do Brasil tem países aqui do mundo que talvez tenham menos chance de descobrir tudo que é lançado, tudo que é feito, tudo que é produzido. Aqui no Brasil não, a gente é o tipo de gente que, tipo, nosso país está posicionado de uma forma que pelo menos ele sabe o que está sendo produzido no resto do mundo, só que a realidade é que a maioria do povo brasileiro não pode ficar pagando tanto assim serviços de streaming ou alugando filmes assim para assistir através do YouTube, por exemplo, sabe, que dá para te pagar para ver um filme, ou até outras coisas, por exemplo, jogar jogos, entendeu? E não só nesse momento, mas de todos os períodos, né? O Play 2 também foi um console que daí eu não queria chegar até a geração do Play 2, porque do Play 2 simplesmente expandiu isso que estava rolando desde o Play 1, tá ligado? Um monte de gente só jogou Play 2 graças ao fato de que aqui as pessoas faziam o desbloqueio, né? Tu podia jogar depois os jogos piratas. E depois teve gente que aprendeu a gravar os jogos dentro da própria casa, né? Eu, incluso, aprendi um processo que eu podia... caramba, quer dizer que eu posso baixar um jogo na internet, gravar no DVD, nem preciso nem sequer ir numa loja comprar, entendeu? Mas isso daí eu já tinha, sei lá, uns 14 anos de idade, entendeu? Então eu consegui aproveitar muito isso, já que eu jogava Play 2, sei lá, desde os meus 11 ou 12, por aí. Então, né, demorou uns 2 anos para eu descobrir que isso podia ser feito e eu ter acesso a um computador com internet também. Mas é mais ou menos isso, né? Eu só estava preenchendo para fechar 15 minutos. Essas são algumas questões que eu quis marcar a respeito dessa indústria, dessa cultura, e que é uma coisa que eu sei que dá para se identificar com um monte de pessoa aqui no Brasil, sabe? Um monte de gente jogou videogame, pessoas tiveram relações diferentes com esse tipo de entretenimento. Tem gente que eu sei que nem deu bola, eu conheço adultos da minha idade que nunca jogaram e nunca ligaram, ou que jogaram quando eram mais jovens e depois não deram mais bola, né? Eu particularmente gosto muito, e como quase tudo na minha vida que eu curto, eu gosto de conhecer o aspecto histórico também, sabe? E também gosto de refletir sobre as minhas experiências, né? Só vou comentar um pouco assim da minha relação quando eu jogava quando era criança.
o sentimento que eu sei que era interessante para mim naquela época, que hoje em dia não tem mais como ser reproduzido basicamente, é que quando eu estava jogando jogos de Play 1, basicamente eu não tinha nenhuma ideia do o que o resto do mundo achava, sabe? Conforme depois eu fiquei mais velho, que eu descobria quando algum jogo que eu jogava muito, o mundo sequer sabia que existia, sabe? Eu vi que, tipo assim, ninguém fala, não tem conteúdo, ninguém menciona, e eu fico pensando, nossa, esse aqui é um jogo que eu gostava tanto quando eu estava jogando. E tem outros que eu joguei, não dei muita bola, e eu sei que são, assim, jogos históricos, sabe? Jogos que eu sei que, assim, que definiu gerações e gerações, moldou, sabe, o gosto para as pessoas para entretenimento e tudo mais, né? Então, e outras que eu também consigo viver junto, né? Tem jogos que eu gostei, que eu me divertiu e que marcou a minha vida de certa forma, sabe? Me causou uma impressão, que eu vejo que tem outras pessoas que tiveram experiências parecidas, né? Então, é o tipo de coisa que conseguiu unir não só os brasileiros com eles mesmos, né? E brasileiros de vários lugares do Brasil nessa questão, né? E até de classes sociais diferentes, mas com pessoas ao redor do mundo também. Tu pode ver como que certos jogos são recebidos por outros públicos e como tem certas coisas que aqui para nós fez muito sucesso, ou até para ti mesmo exclusivamente, sabe? E o resto do mundo acha uma grande porcaria. Mas era isso aí, né? Espero que quem ouviu até o final tenha curtido e valeu!